Hoje eu vou falar sobre uma enorme diferença que existe entre a pessoa estar falida ou ela estar sendo preparada para Deus. Porque no meu conceito, um crente ele nunca está falido, mas ele está sendo moldado. Do lado de fora, os dois parecem ser exatamente iguais. As contas no vermelho, as dívidas acumuladas, a sensação de que nada está dando certo. Mas, do ponto de vista espiritual, existe um mundo de diferenças entre uma pessoa que simplesmente está fracassando e uma pessoa que está sendo formada pelo Senhor. Nos bastidores, claro, para sustentar algo muito grande que Deus tem para entregar para ela, coisa que ela jamais conseguiria administrar sem esse preparo. No Salmos 37, 23 e 24, nos traz uma promessa que muda completamente como você deve encarar estes momentos. Pelo Senhor, ordenados, são ordenados os passos do homem bom, e ele se compraz no seu caminho. Ainda que caia, não ficará totalmente prostrado, porque o Senhor o sustém. Olha que palavra linda, né? Porque o Senhor o sustém pela sua mão. Repare que o versículo não promete a ausência de quedas. O crente não vai deixar de cair, mas esse texto promete que quando as quedas acontecerem, não será o fim para essa pessoa. E que existirão mãos, né, uma mão poderosa lá de cima sustentando você, mesmo nesses momentos em que parece que tudo está desabando. E hoje eu vou te mostrar 3 sinais na Bíblia de que a sua situação atual não é uma falência definitiva, mas na verdade é uma preparação em andamento. E como diferenciar uma coisa da outra? Esses sinais, eles vão abranger algumas áreas de sua vida. O primeiro sinal, você continua sendo íntegro, mesmo sem ter motivos aparentes para isso. Isso aqui é um sinal de uma pessoa que realmente está sendo preparada para Deus e que Deus está testando lá no fundo da sua integridade. E aqui existe uma diferença entre a pessoa que está sendo falida e perde todo o caráter no processo, a mente rouba, trapaceia para sobreviver simplesmente. E a diferença com a pessoa que está no aperto, sim, mas continua agindo com integridade, mesmo sem ver resultados imediatos. Jó foi um homem assim. Jó, no meio da pior crise financeira pessoal da sua vida, foi uma crise financeira e pessoal, ele declara lá em Jó 27:5: Longe de mim que eu vos dê razão. Até a morte não apartarei de mim a minha integridade. Ele estava financeiramente destruído, mas moralmente ele continuava intacto. E se você hoje está passando por tais dificuldades financeiras e ainda assim continua sendo uma pessoa honesta, honesta nos negócios, generoso apesar da escassez e principalmente fiel aos seus compromissos, mesmo quando seria mais fácil não ser mais tão fiel. Isso é um sinal de que não é fracasso o que você está passando. É um sinal de que o seu caráter está sendo moldado para sustentar lá no futuro uma riqueza que já está sendo construída no invisível, mas você precisa ser testado e aprovado para receber e tomar posse disso que Deus tem preparado para você. O segundo sinal é que você está aprendendo lições que só se aprendem na dificuldade. E Paulo escreveu em Filipenses 4:11-12 algo extraordinário sobre isso. Não digo isto por causa da necessidade,
porque já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E sei estar humilhado. E sei também ter em abundância. Deixa eu ver aqui. E em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Repare bem nas palavras de Paulo: aprendi. Contentamento em situações não é característica natural, é aprendida, geralmente aprendida no aperto, não na abundância. Então, ele aprendeu durante o aperto. E se durante essa fase difícil você tem aprendido a administrar melhor o pouco, a ser mais criativo com os recursos que você tem, a distinguir entre necessidade e desejo, você está adquirindo exatamente as habilidades que vão evitar que uma futura fartura seja desperdiçada com coisas que não têm valor eterno. Porque ninguém aprende administração financeira sábia na fartura. Aprende-se durante o aperto. E o terceiro sinal, Deus continua lhe fornecendo o básico, o suficiente, mesmo quando parece que não tem motivos para isso. Lá em 1 Reis 17, além da viúva de Sarepta, que já mencionamos em outro vídeo, existe também a história do próprio Elias, o profeta, sendo sustentado por corvos no ribeiro de Querite, durante uma seca severa em todo o território. 1 Reis 17:6 registra isso. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. Não fazia sentido lógico corvos trazerem comida para um homem. Mas Deus supriu de uma forma que nenhum sistema humano teria previsto. Sim, se mesmo durante a sua fase difícil, você consegue olhar ao seu redor e para trás e identificar momentos em que o dinheiro aparece assim milagrosamente de um jeito inesperado. Uma conta que foi paga de uma forma que você não esperava. Uma ajuda que chegou assim na hora certa. Isso são evidências de que você não foi abandonado. Você está sendo sustentado, enquanto está sendo formado também. Esses 3 sinais juntos que falamos hoje aqui, integridade mantida, lições sendo aprendidas e provisões inesperadas, continuando a aparecer, são a diferença entre estar falido e estar sendo formado pelo Senhor. Em Tiago 1:4, resume o propósito de todo esse processo, que a constância tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, sem faltar em coisa alguma. A palavra aqui usada na Bíblia é perfeitos, tendo a ideia de maturidade, de completude, sem falta alguma. Sem falta alguma, né? Então, de estar completo para funções que você será designado daqui para frente. E é exatamente essa maturidade que Deus está formando em você, antes de confiar a fartura ou a fortuna que Ele já separou para você. E agora eu quero te perguntar, qual desses 3 sinais você reconhece mais evidentemente para a sua vida agora? Integridade mantida, lições aprendidas e provisão inesperadas. Escreva nos comentários, porque eu quero ver, eu quero orar especificamente, reconhecendo esse trabalho que Deus está fazendo em você e através de você.
E se você sente que você precisa de direção prática para atravessar essa fase difícil da sua formação, não deixe de entrar em contato para que a gente possa estar te auxiliando nesse trabalhar. O meu contato está na foto do meu perfil e também está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A gente trabalha junto, tanto o fortalecimento espiritual, quanto passos concretos para a administração financeira sábia. Guarde bem essas palavras. Você não está falido, você está sendo formado. E a fortuna que Deus já separou para você, para a sua vida, está esperando o momento em que você estiver pronto para administrá-la, sem que ela te destrua. E se você se sentiu tocado por essa palavra, deixe o seu like, inscreva no meu canal, ative o sininho e escreva nos comentários mais de uma vez, tá? Escreva alguma coisa sobre o vídeo, sobre esses sinais que você já tem visto em sua vida. Eu leio todos os comentários. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.